Olá, meus queridos, vamos a um tema top que está sempre presente aí nas provas do Enem, galera. Isso aparece muito no Enem durante a história do Enem. Também aparece em vestibulares, em concurso pelo Brasil inteiro aí. Tem que estar atento que é a questão da agropecuária. A gente vai começar falando primeiro da agricultura e depois falaremos da pecuária e depois vamos juntar tudo. Então, esse setor está ligado ao setor primário da economia. Lembra, o setor primário envolve a matéria-prima, que é a agricultura, a pecuária e o extrativismo. A agricultura, a gente vai dividir ela em dois tipos básicos, a agricultura de subsistência e a agricultura comercial. Aí o aluno fala, ô Marcelo, agricultura de subsistência é agricultura para o próprio sustento, ele não vende, e a comercial é para vender. Não. Que isso, Marcelo? Não. E não é só, o cara não quer dizer que a pessoa não pode vender. Tem que estar relacionado o 2/3. A subsistência ele pode vender o excedente. A subsistência, a maior parte, 2/3 pelo menos da produção, tem que estar ligada ao sustento. Ele pode produzir um pouquinho de cada coisa e vender o excedente para comprar o que ele não produz, para pagar a luz e assim por diante. Não deixou de ser subsistência. E a comercial, a mesma coisa. Ele pode consumir um pouco e vender a maior parte. Então essa é a comercial. A de subsistência trabalha com uma característica de policultura, com vários, então ele planta o arroz, o milho, o feijão, ele planta um pouquinho de cada. E a comercial geralmente é monocultura, é uma grande área produzindo em larga escala, com muito equipamento para vender. Então deu para entender a lógica? Então esse aí é o tipo de agricultura básica. Obviamente, a gente vai passar para essa parte aqui em cima que é importante. Ó. Quando a gente fala de agricultura, a gente tem que pegar os 3 pilares. O primeiro é a terra, o segundo é o capital e o terceiro é o trabalho para produzir esse alimento, essa cultura. Então, a terra, ela é essencial, seja relacionado à qualidade do solo, aonde está essa terra, se ela é plana, e isso vai influenciar. A quantidade de terra também, porque a quantidade de terra é definida, por exemplo, para eu conseguir empréstimos no banco. Se eu tenho uma pequena quantidade, eu consigo poucos recursos. Se eu tenho uma grande quantidade, eu consigo bastante recursos, porque o banco vai precisar desse módulo rural, que o módulo rural é uma área que consiga sustentar uma família de 4 pessoas adultas. Então, quantos módulos eu tenho, eu chego no banco e eu tenho tanto, então tu pega tanto, se eu tenho pouco, eu pego pouco. Deu uma anomalia, o pequeno agricultor sofre, porque tem uma dívida e tem que entregar a terra como pagamento, e ele sofre e vai embora com o êxodo rural. Beleza? Então, essa é a questão da terra que é importante. Então, o capital está relacionado a isso, é o recurso que eu vou ter para comprar todos os componentes para poder produzir, desde adubo, as sementes, então tudo isso está relacionado a esse capital. E o trabalho é isso, os maquinários, como é que eu vou produzir a forma, se vai ser com bastante maquinário, se vai ser com pequeno, vai ser mais mão de obra, vai ser mais equipamentos, então isso está relacionado à base da agricultura. A gente não pode, quando falar de maquinário, esquecer da Revolução Verde. A Revolução Verde foi o uso de máquinas e agrotóxicos na agricultura, que vai se intensivar, vai começar forte na década de 60. 1960 ali para frente começa essa revolução. E aí, obviamente, a produção de alimento vai crescer. Marcelo, então produziu mais alimento, acabou a fome no mundo. Não, querido? O alimento, ele vira uma mercadoria que vai gerar o capital, e claro que os grandes produtores estão pensando em ganhar dinheiro, e esse alimento ele é comercializado e não distribuído. Não estou falando que tem que distribuir, mas só para entender que isso aqui, quando a gente relaciona ao assunto demografia, a teoria malthusiana, de Malthus lá, que falava que o problema da fome no mundo era a baixa capacidade de produzir alimento, aqui já vê que o problema não é a produção, e sim a distribuição. Apenas botei isso para você associar os termos e aí pensar. Nós temos alguns tipos de agricultura pelo mundo, a gente destacou algumas, os belts. Belts são um cinturão de produção agrícola praticado nos Estados Unidos. Então, é uma área que tem ali o destaque para um tipo de produto. Então, tem cinturão do milho, cinturão do fumo, cinturão da soja, cinturão da laranja e assim por diante. Então, é isso. Subsídios, monocultura com muita tecnologia. Botei o transgênico aqui na região porque
O Brasil e os Estados Unidos são os grandes produtores hoje de transgênicos do mundo, né? Produto modificado geneticamente em laboratório, tem alguns aspectos positivos e negativos do uso de transgênico. O positivo, né? Consigo ter uma maior produção, consigo fazer mais safra, ele é mais resistente, isso é positivo. Consigo botar mais nutrientes, tem um aspecto melhor, muita coisa boa. Negativo, não temos ainda uma comprovação, né, certificada, garantida que ele não faz mal à saúde. Tá? Existe uma dependência de quem compra a semente, porque quem faz o transgênico, a fábrica, ele, digamos, com menor potencial de replantio, de fertilidade. Aí o cara fica sempre dependente de comprar a semente. Uma produção transgênica pode contaminar uma produção de agricultura natural, orgânica. Então tem alguns aspectos negativos e o principal, olha aqui nos meus olhos azuis, é a questão do agrotóxico aí que enrola a galera. Porque o cara pensa, se ele é mais resistente à praga, então usa-se menos agrotóxico. Isso é a lógica que a gente segue, mas não é assim que funciona na prática. Onde eu tenho transgênico se usa mais agrotóxico. O cara investiu bastante, comprou transgênico, monocultura grande área, né, geralmente, né, grande área, ele não vai ficar arrancando matinho com a mãozinha. Ele debulha agrotóxico, né, para poder matar essa erva daninha que dá do lado. Então é comprovado aonde eu tenho transgênico eu tenho mais agrotóxico. A agricultura comercial da Europa, bem parecida com a dos belgas, só que não é um cinturão específico, mas subsídios, tecnologia, né, grande produção. A de jardinagem, praticada na Ásia, é uma agricultura, né, onde eles vão plantando em patamares, é uma agricultura bem rudimentar, com pouca tecnologia, né, muita produção de arroz faz esse modelo de jardinagem. Tá? Orgânicos eu botei, claro, que no mundo inteiro, mas eu botei na Oceania apenas porque é hoje o continente que mais produz orgânicos, tá? E vem crescendo no mundo inteiro de modo geral. Hoje cresce no mundo pela questão da saúde, do não impacto, né, no meio ambiente, de melhor para a saúde, como eu falei agora. Então isso é bem positivo. E também plantation, eu botei na África, mas também na América se encaixaria em todo o processo de colonização. O plantation é aquela agricultura, né, que produz tropicais, voltar à exportação, implantado lá para países colonizadores, com muita mão de obra, pouca tecnologia. Tá? Então, são alguns modelos importantes que você pode recorrer a nossa aula aprofundada. Fala da pecuária. Pecuária é a criação de animais. Ela vai se dividir em intensiva e extensiva. A intensiva é intenso. A extensiva é extenso. A intensiva, nós temos muita tecnologia. O gadinho fica preso, ração, comendo e engordando. Na extensiva, pouca tecnologia. O gadinho vive solto, comendo pasto. Lembra? Então, o namoro intenso. O namoro extenso. O intensiva geralmente é utilizada para animais de pequeno porte. Isso em países mais periféricos. Nos países centrais também é utilizada para animais de grande porte, como bovinos. No Brasil predomina para aves e suínos. A extensiva, né, animais de grande porte. A criação pode ser destinada a corte ou leite e derivados. Então, corte é a carne, o couro é utilizado e o leite e derivados também vem crescendo bastante. Então, se eu falar de bovino, né, tem o bovino de corte e o bovino leiteiro. Então, são os tipos que existem. Mas para outras, né, também criação vão existir isso aqui. Essa parte aqui final da nossa aula falando um pouquinho sobre o Brasil. O Brasil ele tem um potencial gigantesco na agropecuária. Isso, claro, está associado às nossas condições, primeiro, físicas. O Brasil é um país continental. Nós temos 8,5 milhões de quilômetros quadrados, né? Uma grande área. E essa área, ela, por mais que predomine o planalto como relevo principal do Brasil, é uma topografia plana, né? Então, tu compara com outras nações que têm um relevo muito acidentado, isso dificulta tanto na agricultura como na pecuária. Então, uma grande área e uma topografia plana, very good. E o que mais, Brasil? Um clima tropical, um clima muito quente e também com uma boa média de chuva, uma boa média pluviométrica. Se você comparar, né, obviamente, o Brasil de um modo geral e fazer ali as regiões comparando, nós temos apenas uma região que chove menos de 1.000 milímetros por ano, que é o Sertão e o Agreste, parte do Agreste, né? Mas mais o Sertão tem um clima tropical semiárido, um clima que tem uma dificuldade de água, que hoje grande parte dessa área consegue amenizar esses problemas com a irrigação. Então também no sertão nordestino nós temos uma boa produção agrícola ali hoje, né, destacando o Brasil, principalmente a fruticultura. Tá? Então isso é muito bom. Mas nós temos problemas? Temos problemas. Problemas nós temos muitos problemas. O primeiro é a má divisão de terras. Então nós temos ali, né,
a questão do Brasil da concentração. Isso é um processo histórico no Brasil. Então, desde as capitanias hereditárias, depois terra, claro, simboliza poder. Nós temos os grandes coronéis, grandes políticos se apropriando de grande parte dessas terras. Também tivemos a lei das terras no Brasil, isso, né, colocou que a aquisição das terras devia ser apenas pela compra, apesar de ter, né, a questão da lei, da posse, né, que a gente pode usar isso através do uso capião. E também isso gerou muitos conflitos, que a gente vai destacar para você, entre grileiros e poceiros, o poceiro que se apodera, o grileiro que falsifica esse documento. Quer saber mais? Recorre lá na aula, hein? Então a gente tem essa questão da terra, essa má divisão, vai girar e vai criar-se um movimento chamado Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terras, que vai crescer na década de 60, vai ser contido um pouco ali, né, através de uma política, vamos fazer a reforma agrária, vamos fazer tudo isso que nunca foi feito. E aí na década de 80 a galera se revolta e cria-se um movimento dos trabalhadores rurais sem terras, em 84 oficialmente lá na cidade de Cascavel, né, no Paraná. Também temos uma falta de apoio ao pequeno agricultor, né? Então a terra geralmente é a garantia para se conseguir empréstimo num banco, a pequena quantidade, pouco empréstimo, e aí o governo tem alguns programas para ajudar esse pequeno agricultor que às vezes não é suficiente. Temos também um destaque para falar desses aspectos finais da aula, o Brasil sendo o segundo maior produtor transgênico, perdendo apenas os Estados Unidos, né? O primeiro é os Estados Unidos, o segundo já é o Brasil, e o transgênico é um produto modificado geneticamente em laboratório. Então nós temos aspectos positivos e negativos, temos que estar atento. Dos aspectos positivos nós temos a maior produção, a melhor aparência, conseguir colocar mais nutrientes, ser mais resistente à praga, né? Conseguir fazer mais safras, então isso é positivo. Negativo nós temos, não sabemos se ele realmente faz mal à saúde, não tem uma comprovação se não faz mal, então isso é um fator negativo. Nós temos a dependência com a semente, porque quem fabrica o transgênico já faz, né, que ele seja menos fértil, se não consiga fazer vários replantios, senão tu compra uma vez só, nunca mais vai comprar a semente, então isso é um negativo, fica dependente da compra da semente da empresa. Nós temos um outro fator, existe, né, a biologia explica uma troca de nutrientes entre a planta e o solo, então o transgênico você, né, acaba dificultando um pouco isso, então isso também é um fator negativo. Nós temos a contaminação do transgênico através da polinização afetar uma outra área que não utiliza, isso também é um fator negativo. E o outro que é muito interessante, que eu vou ficar aqui falando baixinho para você, só para você saber, o seu concorrente não vai saber, só o aluno irado sabe disso, que geralmente a galera cai seca nessa parada, presta bem atenção, que a lógica é o seguinte, transgênico mais resistente à praga, então transgênico usa menos agrotóxico. Isso o seu concorrente pensa. Você sabe que não acontece isso. Por quê, Marcelo? Porque como transgênico mais resistente à praga, o cara que investiu, ele trabalha na agricultura comercial. Um cara de subsistência não vai comprar semente transgênica, então comercial, uma grande área. Esse cara que é grande área não vai ficar tirando a erva daninha, tudo ali com a mãozinha, o cara debulha agrotóxico em tudo, então por isso que em transgênico nós temos também maior utilização de agrotóxico. Falando de agrotóxico, o Brasil aí superando, batendo recorde, conseguindo aí aprovar vários agrotóxicos, não é algo de agora, como muita gente está querendo falar, como se fosse somente agora, agora estamos usando, não, já se usa muito agrotóxico, o que vem agora é intensificando essa utilização, uma jogada política dessa bancada ruralista. Marcelo está falando de política? Não, não é política, mas para entender a jogada, a gente não pode acusar apenas, tem que sair fora da sua opinião política de mundo e entender o que está acontecendo na realidade no Brasil, e é isso. Então nós temos uma pressão, os grandes produtores sabendo com que as pragas ficam cada vez mais fortes, querem aumentar cada vez mais a utilização, para diminuir as suas perdas, né? Então isso aí vem acontecendo. O que está preocupando é que muitos agrotóxicos que eram, né, antigamente proibidos estão sendo liberados e são proibidos e comprovados dos seus prejuízos à saúde humana e a todo o ecossistema de um modo geral. Agrotóxico polui a planta infiltra, esse agrotóxico cai no solo, contamina o lençol freático. E a gente está sofrendo com isso, Caldério. Então, né, é algo que a gente tem que estar atento para a prova, beleza? Então, agrotóxico. Para fechar, e a gente acabar a aula num nível massa, sem estresse,
Aqui alguns produtos de destaque do Brasil. Café, Brasil grande produtor mundial, fica na região sudeste principalmente, Minas Gerais, um pouco São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, pega um pouquinho também do Paraná, ali na região sul. Então café, Brasil grande produtor mundial. Laranja também, Brasil aí brigando com os Estados Unidos para ver, né, os dois grandes produtores, se concentra em São Paulo e no estado da Bahia, mas muito, 80% para mais em São Paulo. O açúcar também, Brasil grande produtor mundial, né, fica principalmente em São Paulo, um pouquinho no Nordeste, mas muito em São Paulo, interior de São Paulo, muito forte. O milho também, o milho, o Brasil é um bom produtor, utiliza muito no mercado para abastecer a pecuária, né? Então o milho fica muito na região sul do Brasil, né? E também parte ali, pega centro-oeste e sudeste brasileiro. O arroz é também utilizado pela nossa cultura alimentar, o arroz com feijão. O Brasil também figura entre os 10 grandes produtores mundiais, mas na região sul do Brasil. E a soja, que se deixei por último aqui, né, o grande produto mesmo do Brasil, destaque centro-oeste, sul e sudeste ali com grandes produtores de soja e vem expandido pelo Brasil inteiro, né, pela necessidade desse mundo por soja que conseguem fazer, né, desde carne, leite, vários derivados, né, um produto aí da moda, né, da questão dessas culturas aí pelo mundo inteiro. Chegamos à pecuária, né, nós temos aqui algumas áreas em destaque. No norte, búfalos, bubalinos, é muito forte, né? Também tem bovino, mas bubalinos é principal. No nordeste, caprinos e muares, mulas, né, e cabras, muito forte. Tem bovinos também, mas muito forte esses aqui. No sul do Brasil, suínos e aves é o destaque, mas também tem bovinos, também tem ovinos, ovelha, né, que é o destaque nessa região. No centro-oeste e no sudeste, principalmente, bovinos também é o grande rebanho. No centro-oeste, nosso grande rebanho de corte e no sudeste, nosso grande rebanho leiteiro. O melhor bovino é apontado no sul do Brasil pela qualidade, né? O Santa Catarina como estado livre de febre aftosa, então nós temos esse destaque. Foi tranquilo, vó? Pai bola, e a gente espera ter te ajudado. Vamos continuar, nós vamos conseguir. E eu espero você na nossa próxima aula. Valeu, galera irada, tamo junto. E, recadinho no final, você não é inscrito no nosso canal? Galera, se inscreve no canal. Nós temos aí, somos o canal com mais visualizações do Brasil de Geografia. Mas não somos o canal com mais inscritos. Fui através dos dados no YouTube e vi que 90% dos nossos alunos não são inscritos. Aí, todo esse amor feito aqui, acho que vocês poderiam lá se inscrever. Corre lá, aproveita e se inscreve no nosso canal, meu querido. Beijo pra você, até essa